Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, meus alunos, a mais uma aula, da nossa disciplina de Organização, Sistemas e Métodos, Professora que vos fala, Professora Ricieli, A gente está aqui nesse processo de aprendizagem, Vamos lá? Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana, E vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Aula passada, nós iniciamos o processo de levantamento de dados, E esse levantamento de dados, dentro da organização Sistemas e Métodos, ele representa a letra M, dos métodos, Lembram lá que a professora ainda até falou, da etimologia, da palavra método, para que a gente compreenda esse caminho que nós temos que fazer nas organizações, Então, a gente vai encontrar esse caminho que as organizações vão fazer a fim de que ela possa aperfeiçoar todos os produtos, serviços que ela oferta, E ela só vai conseguir fazer esse processo, gente, através das pessoas, Por isso que eu vou voltar a falar. A empresa é um organismo vivo. Mas por que ela é um organismo vivo, Porque nós temos pessoas envolvidas nesse processo, tá bom? Então, gente, dentro dessa perspectiva da análise, da administração, dessa análise administrativa que nós vamos fazer, o autor, o Curry, deixa eu olhar o primeiro nome, Antônio Curry, ele nos traz algumas definições bem relevantes acerca do M, que é essa análise administrativa da qual nós vamos reestruturar todo o programa dentro da empresa, Deixa eu passar o slide aqui. Perdão, gente. Então, o que acontece? Dentro desse levantamento, análise da situação atual, então, o que é essa análise administrativa que nós vamos fazer na aula de hoje, Ela busca esse trabalho, é um processo de trabalho, gente. Ele é dinâmico, permanente, E ele tem como objetivo efetuar diagnósticos situacionais, das causas e estudar as soluções, gente, integradas para os problemas administrativos, Tá? Então, vai envolver praticamente a responsabilidade, que nós temos de planejar essas mudanças que são necessárias, para a organização. Então, nós vamos planejar as mudanças, a estrutura organizacional e, consequentemente, gente, todos os processos e métodos de trabalho, Então, essa perspectiva da análise administrativa, ela vai redesenhar todo o processo do trabalho que tem dentro das organizações, Todo o trabalho, como é que ele é feito dentro das organizações, Então, gente, na realidade, o autor nos traz o quê? Num primeiro momento, você pode observar que a aula passada, a participação do gestor era bem menor. Bem menor como, professora? Qual medida de comparação? Se nós compararmos a aula passada com a aula de hoje, vocês vão observar que nós temos, no levantamento e análise da situação atual, a gente tem um papel muito maior a desenvolver dentro das organizações, Então, a gente vai transferindo, dentro desse processo de sistema, nós vamos transferindo, gradualmente a nossa responsabilidade depois do redesenho dos cargos, tá? Não vai transferir logo de cara, Primeiro nós vamos redesenhar todos os cargos, de onde que a gente vai ver que teve necessidade desse processo, para gradualmente a gente fazer esse processo de quê?
de passar para os grupos de usuários, né? Quando o autor fala esse grupo de usuários, né, são as pessoas que estão dentro da organização e aquelas que estão envolvidas dentro do projeto de desenvolvimento desse projeto de mudança, né? Tá? Vamos passar para o próximo slide, né? O professor já falou muito, né? Tá? Mas aí só lembrando, gente, a aula passada a gente falou de 7 fases, né? Foram 7 fases, isso. Dentro dessas 7 etapas, podemos dizer assim, ela subdivide, né? Ela tem uma outra divisão entre fase 1, 2, 3, fase 1, 2 e 3, tá? Então, a gente está saindo da fase 2 e iniciando a fase 3, tá? Que a fase 1 foi o quê? Diagnóstico da situação das causas dentro da organização, que era o quê? Levantamento das informações e críticas referente a todo o sistema, né? Se a gente precisa de remodelar todo o trabalho, é porque alguma coisa não está acontecendo conforme é necessário dentro da organização, né? E estudo e solução dos problemas, né? O planejamento da solução, nós vamos ver hoje, críticas, né? Sempre tem que ter dentro desse processo de construção. E a terceira e última fase, que é implementação das mudanças necessárias para que essa análise administrativa, né, que nós estamos fazendo dentro do contexto organizacional, ela possa acontecer, tá bom? Ok. Vamos lá, primeira parte, né? Tá. Então, quando fazemos esse processo... Então, nessa fase, a gente vai levantar, né? Fazer todo o levantamento bem detalhado da situação atual da organização, tá bom? Para quê, gente? Para que a gente possa ter essa visualização de todas essas especificações, né, necessárias para delinear esse novo sistema, né? Esse novo sistema dessa análise administrativa, tá? Aí ele fala o quê? Estabelecer esse programa, né, de trabalho, indicando quem são os responsáveis, né? Tempos previstos, datas esperadas, né? Que essas informações possam ser consideradas úteis. Então, o que acontece dentro do processo de levantamento e análise da situação atual? Então, gente, nós vamos fazer um controle nesse processo da participação da execução dos trabalhos de cada um dos profissionais que estão envolvidos, tá, gente? Tanto nós, né, gestores, e também as demais áreas que estão dentro desse processo de análise administrativa, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ele fala aqui, ó, que quando nós fazemos esse processo, né, do programa, né, estabelecer esse programa de trabalho, né, do sistema indicando quem são os responsáveis, tá? O que vai acontecer? Para que a gente possa mensurar depois quanto tempo foi necessário, quanto tempo é necessário, né? Quais são as datas para a conclusão, né? Esperadas para que se conclua o sistema e todas as outras informações se fazem, né, necessárias para esse processo de levantamento e análise dentro do contexto da organização, tá bom? Dentro da organização. Então, o que vai falar? Ó, essa fase, o que vai permitir essa fase, né? Que a equipe tome as decisões finais acerca das funções específicas que o sistema realizará. Então, a nossa análise administrativa, nós vamos reformular o sistema que há dentro dela. Então, quais são as funções que cada um vai desempenhar dentro desse processo? Então, a gente vai fazer esse processo de tomada de decisão. Por que a gente precisa desse processo, né? Com a alocação nossa, né, de gestores, a gente pode fazer, vamos fazer mais,
tomar uma decisão melhor acerca do plano diretor dentro dos sistemas, né? E a dos usuários, gente. Por quê? Por meio do estudo da distribuição do trabalho, nós podemos alocar as pessoas certas, correto? As pessoas certas em cada função corretamente, ok? Então tá. Então, quais vão ser as metodologias utilizadas, né? O que nós devemos fazer, né, no caso, para que a gente possa fazer uma coleta eficiente de informações dentro da organização, tá? Nós estamos voltando a olhar para dentro da organização. Então, o que nós vamos fazer? Entrevistas com usuários, né? Que no caso são os nossos colaboradores que lá trabalham conosco, tá? Aí ele fala a análise das políticas e diretrizes que já existe, né, dentro da organização, às vezes formal ou informal, como às vezes a gente já viu lá, lembra? Tá? E elas vão auxiliar nesse processo, elas vão orientar todo esse processo decisório dentro da organização, né? Às vezes lá no manual, né, dentro dessas políticas e diretrizes, tem algo que está em desuso, não se usa mais, né? E aí você vai rever e vai ver o que está acontecendo informalmente para que isso traga para a realidade formal da organização, tá? Aí ele fala, interação do sistema considerado como atual e a estrutura organizacional. Então, nós vamos fazer um processo de interação. Como é que nós vamos fazer esse processo de interação para que se passe suavemente, tá? E que possa realmente ser efetivo dentro da organização, tá? Não adianta eu redesenhar os cargos de uma maneira muito poética, sendo que nós sabemos que muitas vezes assim não acontece dentro da organização. Isso tem que ser muito, mas muito real para a organização, tá? Aí ele fala, análise da documentação, que já, gente, muitas vezes já tem alguns documentos desse, né, desse nível dentro da organização, como é que é tratada as informações, tá? Análise e arquivamento. Como é que se arquiva os documentos na organização? Tá? Aleatoriamente? Não, né? Se vocês observarem, ultimamente até concurso para bibliotecário e arquivista se tem. Por quê? Não adianta nada você ter informação e não saber onde é que está a informação, né? Está igual um louco procurando, né? O ideal é que você saiba onde está cada aspecto das informações na organização. Ok, né? Nós temos aqui, gente, as técnicas de levantamento, né? Nós vamos ter, tá? A técnica de levantamento propriamente dita, né? Assim o autor nos fala, né? Por quê? A gente vai trazer, vai fazer esse esforço para que nós entendamos, né? Que a gente trata esse processo de entender, né? Todo o conteúdo, né? Toda a crítica dentro desse levantamento, tá? Porque às vezes não é tão simples assim. Parece que é simples, mas muitas vezes não é simples. Por que eu falo que às vezes não é simples? Gente, toda mudança na rotina de trabalho, toda mudança nas atribuições de cargo, no que um ou outro tem que fazer mais ou fazer menos dentro das suas atribuições, tá? O que vai acontecer? Levanta a crítica, né? Que às vezes fala, o fulano trabalha mais, eu trabalho menos, né? Lembram lá da aula que nós fizemos aquela dinâmica? Tinha gente, centralizando todas as atividades para si, né? Então, isso, gente, dentro desse levantamento, nós queremos saber, nós queremos entender o que está acontecendo dentro da organização. Mas aí aqui só vai ficar muito bem estruturado, muito bem efetivado na organização, se todas as fases anteriores que nós tivemos, a gente fez ela perfeitamente, né? Se a coleta de dados foi o quê? Foi real, porque assim,
Não adianta eu criar dados para ficar bonito dentro da análise administrativa, tá? Aí mostra um relatório muito bonito lá para o dono da organização e ele não vai te servir de nada, né? Por que eu falo não vai te servir de nada? Informações inverídicas servem para quê, gente? Para nada, né? Tá? Então, eu vou passar cada fase dessa, por isso que eu não falei nem de observação de pessoal, questionários e entrevista. Eu não falei nesses aspectos, por quê? Próximos slides, gente, eu vou falar cada característica dentro de cada técnica de levantamento e o que pode ser feito dentro da organização. Feito de que forma, quando eu falo, né? Professor, eu posso fazer só observação, né? Ah, vou fazer só questionário, vou fazer só entrevista? Não. A gente adapta, né, as técnicas de levantamento conforme a necessidade da organização, tá bom? A gente adapta ela à necessidade da organização. Tá. Gente, dentro da técnica, né, de observação pessoal, né, o que acontece? Não é aquela observação que você sai, né, vou observar o que está acontecendo à minha volta. Não, não é isso que acontece. O que acontece dentro da técnica? Ela é muito bem estruturada, né? Porque a gente vai fazer um comparativo. Ela pode ser até utilizada, pode ser até estruturada como se fosse um questionário, tá? Mas não é um questionário, tá bom? Então, o que vai acontecer? Dentro dessa técnica, ela pode ser combinada com as técnicas demais, né, com as demais técnicas, e a gente vai examinar, gente, o local de trabalho, né? Aí a gente vai ter o quê, ó? A gente vai obedecer algumas regras básicas, né? Que ele fala o quê? Que é obedecer os objetivos da pesquisa. Por que você está fazendo, né, essa pesquisa? Por quê, né? Aí a gente tem que atender esse objetivo. Temos que planejar, gente, tá? Tem que ter um roteiro e deve ter o registro sistemático de tudo que foi coletado, de tudo que foi observado na organização, tá bom? Então, dentro desse processo de observação, gente, a gente pode observar o quê, né? Nós podemos identificar, né, as condições de trabalho, né? Quais são? Ah, está insalubre, não está insalubre, né? Sobrecarga de trabalho, ou tem alguém com pouco trabalho a se desfazer, a realizar, tá? Então, nós vamos fazer um processo de reorganizar toda a estrutura, tá bom? Nós vamos observar também a rotina de trabalho, né? Que deve ser modificada ou não. Então, a gente vai anotar, vai observar, por isso que eu falo, ó, ela é os autores consideram como um dos melhores métodos, né, de coleta de dados para análise, né? Mas aí, o que acontece, gente? Ela, às vezes, não é muito utilizada porque ela tem um alto custo para a organização, né? Por quê? Já imaginou o tempo que se leva para ficar observando, né? Toda a equipe? Quanto tempo vai levar? Será que uma pessoa só? Será que uma pessoa consegue observar quantas pessoas em um dia? Dentro da análise do que é o objetivo da pesquisa e da sua rotina de trabalho, né? Aí ele fala que observações de tarefas administrativas, gente, muitas vezes realizadas em épocas em que o serviço, né, não pode ser considerado como normal, né? Porque, gente, às vezes a gente pode indicar falhas erradamente, né? Por quê? O que acontece? Períodos anormais, né? Que o autor fala, né? Em épocas de serviço como anormal. Como assim? Vamos supor, é alta temporada. Se fosse lá na região Nordeste e a gente fosse fazer esse processo de observação pessoal e fosse dezembro, janeiro, e a gente fosse observar nas pousadas, aí a gente ia redesenhar todo o trabalho. Se a gente pegasse um hotel lá de frente para o mar, lá na Bahia, né? Lá
lá em Ilhéus, nós vamos para Ilhéus, né? A turma todinha vai para Ilhéus, e aí nós vamos para um hotel lá fazer essa observação. Se nós fizermos essa observação no mês de janeiro, tá? Fevereiro, o que acontece? Vai dar errado, porque dezembro, janeiro, fevereiro os meses que tem o maior fluxo de pessoas lá na Bahia, né? A pessoa viaja de férias, vai descansar, então é alta temporada. Então, o que vai acontecer? Às vezes a gente vai identificar falhas lá que não acontecem em outros períodos, né? Então, a gente vai ter que redesenhar de duas formas. Então, a gente não pode bater o martelo e falar, ó, esse jeito aqui está correto quando nós coletamos os dados de dezembro, janeiro e fevereiro, por exemplo. Entenderam? Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que pegar um período normal, né? Nem alta temporada e nem baixa temporada, tá? Para que a gente possa fazer essas variações quantitativas corretamente, tá? Para que a gente possa fazer essa observação analítica correta, tá bom? E segundo ponto que acontece, gente, é que a gente pode, o autor nos aborda, né? Ele fala o quê? Que às vezes a presença de uma pessoa observando, você está lá trabalhando, e tem uma pessoa observando você trabalhar, né? Mesmo na melhores das intenções. O que eu falo da melhor das intenções? Muitas vezes quem está lá observando não está te criticando em nada, ele só está anotando, tá? Tanto que a nossa postura tem que ser neutra, gente. A gente não está lá para julgar ninguém, tá? Lá nós não temos a posição de juiz, ok? Lá nós estamos para quê? Coletar dados. E às vezes a gente coletando dados da forma que nós estamos fazendo, na melhor das boas intenções, entendeu? E aí, o que pode acontecer? As pessoas às vezes podem ficar perturbadas, né? Aí, não é perturbadas, elas saem da sua rotina normal, né? E aí, o que pode acontecer, gente? As pessoas, por sair da sua rotina, né? Às vezes, as pessoas naquela gaguejada, fica meio trêmula, né? Lembra aí quando você fez sua última entrevista de trabalho, entendeu? Vem toda essa carga emocional sobre a pessoa e aí o que acontece? Ela não consegue realizar o trabalho da mesma forma que ela sempre fez. E aí também pode dar um relatório erradamente, tá? Então, esses são os aspectos dentro que, quando a gente for utilizar essa técnica de observação, não que ela é ruim, mas a gente tem que observar com muita cautela, tá? Cada aspecto desse dentro da organização, tá bom? E aí, o que nós vamos falar, né? Aqui, aí o autor ainda fala aqui dos objetivos, né? Aí ela serve a um objetivo formulado da pesquisa, tem um objetivo lá dentro dela. Ela é planejada, você não vai lá para observar, né, aleatoriamente, isso não existe, tá, gente? E ela é registrada e ligada às proporções, né, mais gerais. Isso quer dizer, às vezes eu não consigo, professor, estou analisando aqui, ó, não estou conseguindo anotar tudo em tempo real. O que você faz dentro da técnica de observação? Às vezes você leva lá um gravadorzinho, tá? Porque se você está trabalhando lá, porque você tem autorização para trabalhar lá, né? E aí você grava, tá bom? Grava para depois você fazer esse relatório corretamente, né? Com todos os dados que se é necessário, tá bom? E aí ele fala, e é submetida à verificação de controle de validade e precisão, se está corretamente feito esse processo de coleta de dados. Então tá. Gente, o questionário, aí o autor fala, né, que ele é um instrumento, né, muitas vezes já pré-impresso, porque ele já tem uma estruturação pronta já disponível para as pessoas, tá? O que acontece? E ele é muito interessante porque ele reduz-se, né, substancialmente, deixa eu grifar aqui para vocês verem onde eu estou falando, ó, a redução do tempo para levantamento das informações desejadas. Lembra lá que no anterior
eu falei para vocês, observação de pessoal, você vai fazer um roteiro e vai observar, né? Aí você não sabe se você vai gastar 1 hora ou 2 na observação de um cargo ou função, correto? Aqui no questionário, não, aqui tem como você fazer esse processo de tabulação de dados, né? Tem como eu verificar. Então, eu posso distribuir e depois recolher esses dados, tá? Então, o que acontece? Dentro desse... Aí a gente tem as vantagens, né? E as desvantagens. O que acontece? Você pode aplicar esse questionário, gente, de uma forma... Lembra lá que eu falei que às vezes dentro da observação as pessoas podem ficar incomodadas, né? Aqui você pode aplicar esse questionário e pedir para que o colaborador não se identifique, né? Só coloca lá o cargo, setor de RH, né? E aí o que ele desempenha lá. Então não precisa, pode ficar nesse anonimato, tá bom? Então aí o autor fala, né, que muitas vezes esse é uma das mais acertadas escolhas dentro da organização na hora que ela decide aplicar um questionário, né? Porque, gente, aqui tem como eu mensurar, né, os resultados, tá? Por que eu posso? Eu pego esse questionário e tabulo os dados, né? Ele vai lá marcar um xizinho, você vai mandar um link pelo Google Docs, né? Como é que você vai fazer esse processo de coleta, né? Então, gente, a gente tem esse processo que ele é muito mais rápido de se coletar os dados, né? Aí o autor fala das vantagens, né? Não tem vantagem, professora? Tem. Ó, primeira coisa que o autor fala é menos dispendioso. Ele não é tão caro, ele é mais barato, né? Se você não quiser fazer impressão desse formulário, desse questionário, você pode enviar, né? Só que aí você tem que enviar dentro do período que o funcionário está no trabalho, para que ele tenha esse comprometimento de preencher, tá bom? Aí ele fala que é fácil aplicação, né? Aí você tem um maior número de pessoas podem estar respondendo, né? Uniformidade na mensuração, isso quer dizer, eu vou ter padrões de resposta corretamente, né? Que você vai falar lá, você vai fazer uma pergunta e vai colocar 5 alternativas de resposta. Então, você tem uma uniformidade dentro do que é respondido para você, né? Eu já falei aqui da vantagem anonimato, gente, ó, e menor pressão sobre a resposta imediata. Então, como é anônimo, a chance das pessoas serem sinceras com aquilo que elas estão falando, gente, é maravilhoso, tá? Para a organização. Por quê? Ela vai poder falar aquilo que realmente a empresa precisa saber, tá? Às vezes alguns utilizam para manipular as informações, né, gente? Toda empresa, toda situação tem o que eu vou falar? Uma exceção à regra, tá? Mas o anonimato é o melhor que tem, tá? Dentro desse roteiro, né? Dentro desse questionamento, tá? Então, no que o autor fala aqui, ó, necessidade de um pré-teste, né? Antes de eu falar isso aqui, gente, ele fala por meio de entrevista, né? Estrutura de entrevista. Isso aqui depois eu vou falar no próximo slide com calma com vocês, tá bom? Essa necessidade de pré-teste, gente, o que é um pré-teste? Vamos supor, você vai levar os funcionários lá para o setor de TI para que todos possam responder, né, o questionário. Essa necessidade de pré-teste é o quê? A pessoa que vai aplicar, ela vai explicar alguns termos que tem no questionário, para que a pessoa compreenda aquilo que ela precisa responder, né? Aí ele fala o quê? Necessidade de uma forma de avaliação. Como é que você vai avaliar esse processo no questionário, né? Esse processo aí a gente tem na metodologia, né? Na metodologia científica, a gente tem algumas escalas de Likert, que a gente pode fazer essa autoavaliação do processo estabelecido dentro do questionário, tá? Aí ele fala relativa redução, né, do questionário, procurando aprofundar-se apenas nas entrevistas, né, porque a gente vai usar o questionário, pode usar o questionário e a entrevista junto, não tem problema.
E na hora de você elaborar o questionário, você pode fazer ele dentro de um roteiro de entrevista, né? Como se você fosse entrevistar um a um de cada colaborador, tá bom? Então, ele fala redução do questionário, né? De questionamentos, né? E evidência, né? O que acaba evidenciando, né? Dificuldades de discutir estratégicas confidenciais para a empresa, né? Então, aí às vezes fica difícil essa parte, gente. Como é que eu vou discutir a estratégia da empresa para esse meu funcionário, para esse meu colaborador? Como é que vai acontecer dentro dessa nomenclatura, né? Tá? Então, ele tem essas vantagens e essa necessidade genérica desse pré-teste, tá bom? Ficou claro, gente? Tá? Eu acredito que tá? Deve ficar claro. Mas aí, qualquer dúvida, tô online, tô lá no Classroom, pode perguntar, tá bom? Eu tenho o maior prazer em responder vocês. Então tá. Gente, a questão da entrevista, né? O que acontece no processo da entrevista, tá bom? Se vocês observarem aí, o autor já começa falando o quê, né? Gente, é a técnica mais utilizada, tá? É a técnica mais utilizada e mais recomendada para o levantamento de informações passíveis de, aí ele fala passíveis de reflexão, tá? É a mais recomendável e passíveis de reflexão. Ela tem essa característica, gente, de diálogo, né? Você vai conversar. Só que assim, você não vai chamar o seu funcionário para bater um papo, né, gente? Jamais. Não é isso, né? Você não vai chamar ele lá para bater um papinho com você, né? Então, o que vai acontecer? Através da entrevista, você vai obter informações que às vezes estão só arquivada aqui na memória das pessoas entrevistadas, é só lá na cabecinha do seu colaborador, né? Já ouviram, né, muitas expressões, às vezes até vocês mesmos falam, né? Ah, professora, eu sei falar, mas eu não sei escrever. Isso também pode acontecer dentro do contexto organizacional e a entrevista ela vem sanar, né? Ela vem trazer esse benefício para a organização, tá bom? Então, aqui, quando você faz esse processo de elaboração, né, você está aplicando a entrevista, você acaba sabendo, né, de todos os integrantes, de todos os seus colaboradores, né, quais são os mais qualificados, né, o que realmente eles fazem, até que ponto, né, são identificados aquilo que eles fazem com a política da empresa, né, se eles entendem, gente, ou não, com as instruções que são dadas, né? Às vezes você dá uma instrução para o funcionário, mas ele não entende o que é aquela instrução. Ou você fala numa linguagem técnica que ele não compreende. E através da entrevista nós fazemos esse processo de diagnóstico, né? Quais tarefas realmente eles estão fazendo e quais eles não fazem, né? Às vezes está lá no manual da organização, está lá na descrição do cargo dele, mas ele não faz aquela atribuição do cargo dele, né? Aí ele vai falar melhor da rotina dele de trabalho, né? Quais são as pessoas que ele trabalha dentro do setor, as suas ideias, né? Que ele tem, qual é a visão que ele tem da organização, qual é a visão que ele tem da empresa, tá? E outros problemas, né? Que também pode aparecer dentro desse processo, tá? Então, a entrevista ela tem muitos benefícios, tem muitas vantagens, só que ela também tem umas desvantagens. Daqui a pouco eu falo das desvantagens, tá? Então, ele fala o quê? As pessoas que estão sendo entrevistadas, ela tipo assim, o que vai acontecer, né? Elas vão dar informação, né, sobre determinados assuntos que são pertinentes à rotina, né, de trabalho, ou alguma situação, problema, algum fenômeno que acontece, né? Então, o que acontece? Eles vão ficar mais livres para falar, né? Então, aí por isso que o autor fala aqui,
a principal, gente, né, característica da entrevista é o diálogo, tá? Então, a professora vai lá, vou chamar meu funcionário lá para bater um papo. Não, gente, não é isso, né? Então, é um diálogo entre o entrevistado e o entrevistador, tá? Então, a gente vai planejar, nós vamos planejar, organizar e vamos dirigir. Vamos controlar e avaliar. Por que eu falo organizada, dirigida e controlada? Por quê? Nós temos uma coisa de questão de tempo, né? Uma entrevista de 1 hora para cada funcionário. Ok. Aí a empresa tem 50 funcionários. Já imaginou isso? Tá? E também não deixar, porque tem pessoas que não vão falar nada, mas em compensação vão ter pessoas que vão falar muito, ok? Então aí vocês vão ter que organizar e dirigir para que isso, tá? Controlar para que isso não aconteça, né? Que às vezes 1 hora que você ia gastar com um, você gastou 2 com o outro, né? E aí a gente vai fazer o quê? A base de toda essa entrevista são as necessidades e especificidades do objeto do levantamento, ok? É rotina de trabalho, é análise administrativa? É, correto, tá? Então, eu vou falar das necessidades específicas do objeto, que é a análise administrativa, do que está sendo feita ou não, tá? Aí o autor fala o seguinte, é realizado pela chefia, né? Gente, é pela chefia? O autor ele deixa claro, é pelos níveis de chefia, né? Lembra lá que no organograma a gente pode ter vários chefes, né? Dentro da linha. Então, o que acontece? Às vezes pode ser o chefe de supervisão, pode ser a coordenação, e pode ser estendida a outros profissionais, às vezes convidados da empresa para aplicar, né? Essa entrevista. Só que nós temos que observar, gente, qual é o nível de conhecimento, né, que essa pessoa tem para que ela possa fazer essa entrevista, né? Quem é essa pessoa que vai fazer a entrevista? Já que não é ninguém da chefia, às vezes não conhece a organização, quem é essa pessoa que vai fazer essa entrevista? Tá? Aí o autor traz, tem aqui, gente, N vantagens, né? Eu não vou ler uma de cada não, que vocês leem depois, tá? Vocês podem ler depois aqui com calma, tá? E aí ele fala que essa maneira também de entrevista é a mais indicada, gente, para a gente poder compreender e levantar todos os aspectos referentes à liderança que há dentro da organização, tá? Quem é a pessoa que está subordinada ao entrevistado, né? O que ela pensa sobre a empresa e como ela sente, como é que ela sente, quem é a liderança lá da organização, tá bom? Aí, deixa eu passar aqui próximo, antes que eu comece a falar. Passar aqui próximo. Antes que eu comece a falar das desvantagens, né? Tá? Ela tem desvantagens, gente? Tem. Todo método de levantamento tem suas vantagens e tem as suas desvantagens, né? Então, assim, para que não ocorra com muita frequência as desvantagens, nós temos que saber corretamente, né? O entrevistador, ele deve selecionar corretamente, né, a pessoa que vai ser entrevistada, né? E o rigor. O que é rigor da análise dos questionamentos, né? Respondido. Você vai perguntar uma coisa e ela não vai te responder outra, né? Tipo, você gosta de maçã? Aí a pessoa responde, nossa, a última vez que eu chupei laranja eu passei mal. É isso que o autor vem falar sobre esse rigor na análise dos questionamentos. Não adianta eu perguntar se você gosta de maçã e você falar para mim assim, a última vez que eu comi laranja eu passei mal. Mas qual é a relação da laranja aqui? Entendeu? Com a maçã, tá? Quem for entrevistar, a gente tem que estar muito familiarizado com o assunto do objetivo da entrevista, né? Os termos que ele vai falar, ele também tem que saber. Vai que alguém lá pergunta, o que é termologia, né? Vai lá, faz uma pergunta e quem está lá entrevistando
não sabe do que está falando, né? Tá? E por quê? Aí, durante a entrevista, se ele precisar de dar alguma informação técnica, né? Explicações técnicas, ele vai conseguir fazer esse processo de explicar tecnicamente a pesquisa, tá bom? Aí o que ele fala? As entrevistas, gente, elas devem ocorrer de um tom informal, tá? Ela é formal, mas ela tem que acontecer de um tom, de uma maneira mais informal, para que as pessoas fiquem à vontade para falar, né? É como se ela estivesse desabafando com alguém, né? Vai lá contar, né? Vai contar para o amigo o que aconteceu. E é isso que a entrevista ela quer buscar, né? Dentro dessa metodologia para coleta de levantamento e coleta de dados. Então, ele tem que fazer o quê, gente? Deixar ele o mais à vontade possível, né? Tá? E outra coisa, vocês, quando forem fazer entrevistas, vocês não estão lá para julgar as pessoas, lembrem disso, tá bom? Outro aspecto vocês não estão lá nem para julgar as pessoas, você não está lá para corrigir falhas, tá? Mas tudo que você coletar lá, você vai resolver depois. Você só está coletando as informações, tá? Você vai coletar as informações sem julgamento. Você não pode julgar o outro, tá bom? Porque não é lá que é para corrigir as falhas, né? A gente tem um aspecto específico para corrigir, né, as falhas dentro do contexto organizacional, tá bom? Aí eu trouxe uma piadinha, né? Ó, gente, precisamos falar sobre o excesso de reuniões. Está demais isso, né? Verdade. Vamos marcar uma reunião sobre isso. Não seria melhor uma reunião sobre essa reunião? Excelente. Amanhã a reunião sobre a nossa reunião, sobre os problemas com reuniões, né? Resolveu muita coisa, gente? Resolveu quase nada, tá bom? E como é que vai acontecer, professor? Eu vou planejar. Como é que vai funcionar esse planejamento da entrevista, né? Vou chegar lá e vou aplicar? Não, tá, gente? O que nós vamos fazer no planejamento da entrevista, né? Por que a gente vai precisar de planejar essa entrevista? Eu te faço uma pergunta melhor ainda, né? Gente, para que a gente não tenha desperdícios, né? Com tempo, né? Com recursos, né? Que as pessoas são recursos. Você vai tirar ela lá do ambiente de trabalho, a rotina de trabalho dela vai ser quebrada, vamos dizer assim, né? Ela vai sair daquela rotina de trabalho, tá? E outra coisa, que a gente consiga realmente, né, coletar todas as informações que são necessárias para a empresa, para fazer essa análise administrativa e fazer essa reorganização, tá? Então, quando vocês forem planejar a entrevista, o que vocês têm que levar em consideração? Gente, vamos fixar... Quase que eu caio da cadeira. Vamos fixar, né, previamente os objetivos da entrevista, né? O que você vai fazer com essa determinada informação, tá? Então, e outra que o autor aborda é assim, às vezes não é legal você dar os objetivos da entrevista, tá? Por que eu falo isso? Aí as pessoas vão lá e, como é que eu falo? Vão lá e buscam, né? Pesquisam sobre aquilo e para dar as respostas perfeitas. Nós não queremos as respostas perfeitas, né? Nós queremos as informações necessárias para poder fazer esse planejamento, essa análise e coleta de dados, correto? Então, às vezes, não é necessário, não é legal você passar o assunto, o objetivo da entrevista, tá bom? Porque às vezes aí depois ele pode meio que criar um roteiro. E você não vai ter a coleta de informações que você necessita, tá bom? Aí o que pode acontecer dentro do planejamento da entrevista também, né? Onde é que você vai fazer essa entrevista, tá?
Qual é o local? É lá no próprio ambiente, é na sua sala? Onde que vai ser essa entrevista, para que você saiba das condições ambientais dentro do local da entrevista, né? E o que pode influir nos resultados, né? O que eu falo? Tá muito frio o local, aí as pessoas querem, logo embora, quem tem mais, sente mais frio. Quem é mais calorento vai querer ficar mais tempo lá, entendeu? É isso que fala, porque aí ele pode falar muito mais, ou as pessoas às vezes se restringir a falar, tá? Aí fala do nível de descontração, como é que vai ser? Mais descontraído ou não, né? Conforto psicológico, sem pressões, gente. Vocês não vão estar lá para julgar. Tudo isso tem que ter em mente na hora de planejar a entrevista, tá bom? Planejamento do conteúdo que você vai abordar, né? Com o entrevistado, né? Se esse assunto é alguma situação, problema que está acontecendo dentro daquele departamento do qual ele faz parte, né? E aí ele vai fazer o quê? Um planejamento de entrevista, vocês vão ter que respeitar cada tipo de pessoas que vão ser entrevistadas, né? Umas vão falar mais, outras vão falar menos, outras vão ficar com medo, outras já vão achar que você, né? E assim vai levantar N hipóteses. Você, como futuro gestor, você tem que estar preparado, né? Para esse tipo de situação. E também planejar o ritmo da entrevista, né? Por quê? Você vai começar numa sequência lógica de perguntas, né? Você não vai perguntar uma coisa aqui e responder outra lá, né? Tá? Tem que ter um roteiro muito coerente do que você vai falar, do que você vai perguntar, né? E as perguntas têm que ser objetivas dentro do planejamento da entrevista. Por que elas têm que ser objetivas, gente? Não pode ter dupla interpretação, né? Elas têm que ser objetivas e claras de tal forma que o entrevistado possa compreender e te dar uma única resposta, né? Ele não precisa dele ficar inventando, né? O que eu falo, o que eu deixo de falar, como é que é, tá bom? Ficou claro, né, gente? Essa parte de planejamento, né, da entrevista. Então, gente, na síntese, né, da localização das deficiências, coletamos lá os dados, né? Fizemos entrevista? Não. Fizemos questionário? Não. Fizemos entrevista com questionário? Ok, tá ótimo, né? Fizemos observação e questionário? Ótimo. Não tem regra para isso. Pode combinar, tá? Não tem problema nenhum. Então, o que vai acontecer? Coletei as informações, eu vou começar a tabular o processo de informações, tá bom? Aí nós como gestores, nós vamos analisar, né, o que aconteceu com as respostas, né? Eu vou analisar, eu vou considerar alguns aspectos, né? Então ele vai falar o quê? Quanto a essa finalidade, né, da síntese de localização de deficiências, eu consegui identificar a real necessidade foi identificada, né? A finalidade real foi identificada, né? Se os métodos que eu utilizei para fazer esse processo estão adequados, né? Então eu vou respondendo todo esse processo. Eu tenho que adaptar. O que eu tenho que adaptar ao sistema antigo para ele se tornar o novo, o que foi coletado de informações, né? Quanto ao local das alterações, onde é que vai ser feito, né? É só nos objetivos do sistema, se vai ser nas entradas das informações dos sistemas, tá? No controle, na retroalimentação, que é lá o sétimo passo, né? Que a gente faz todo o processo de verificação, né? Aí ele começa falando aqui, ó.
No objetivo geral, por que você quer essa mudança dentro da organização? Tá? Quais são essas questões que é necessária essa mudança dentro do contexto organizacional, né? Então, o que nós vamos olhar? Se é de estratégia, se é funcional, se é política, né? Se é de recursos humanos, tá? Política empresarial, se é funcional, se precisa de treinamento das pessoas, né? Lá dentro do RH, eu vou precisar de treinar as pessoas, eu vou precisar de substituir as pessoas, né? Vou precisar de outros instrumentos de tecnologia, tá? Então, ele vai me responder todos esses aspectos, né? Tá? Então, ele dentro da localização, né? Aí nós vamos fazer o quê? Vamos alinhar políticas e diretrizes, né? Organogramas gerais. Então, a gente vai realinhar tudo o que nós coletamos de informação. Ok. Então, como é que vai ser, gente, na estruturação do novo sistema, né? Então, nessa fase, a gente é necessária, né, conceituar e definir o que vai ser implantado, né? Estabelecer clara e adequadamente as políticas que se baseará, né, o novo sistema, né? E, e como que nós vamos estabelecer esse fluxo geral, né? Tá? Como é que vai ser esse relacionamento com as outras áreas envolvidas com os sistemas, né? Quais são os procedimentos, como vai ser os métodos de cada área isoladamente, tá bom? Então a gente vai observar isoladamente cada área, como é que ela vai funcionar para depois fazer um processo de interação, tá bom? Então aí eu vou fazer, né, incluir essas informações necessárias e definir, né, esse fluxo, né, esse fluxo geral, tá? Então aí o autor ele traz, gente, um leque aqui de informações, né? Aí ele vai falar quais são os objetivos do sistema atual, né? As necessidades das pessoas que vão operar dentro desse sistema, não é a minha necessidade, tá bom? Analisar esse sistema proposto com outros sistemas que já estão acontecendo dentro da organização, tá? Preparar especificações dentro do novo sistema e como ocorre a sua participação, tá bom? E aqui ele fala, é evidente a necessidade de participação e colaboração dos usuários, tá? Se as pessoas não estiverem comprometidas com a organização, nada vai servir de nada todo esse processo, tá? Vai se realinhar, vai se reorganizar, vai se desenhar os novos carros, só que as pessoas não vão fazê-lo, não vai executar. Se não vai executar, né? Então, por que fazê-lo, né? Então, as pessoas que estão lá com você na organização têm que estar comprometidas, tá? Aí o autor traz, gente, ó, o que vai trazer, né? Quando a gente identifica, né, os objetivos, entradas, saídas, né? A gente pode fazer um documento chamado, gente, através dessas informações que nós acabamos de falar, de definição do sistema. A gente pode definir, a partir de todas essas informações, definir o sistema, né? E aí ele fala que tem uns itens principais dentro desse sistema, né? Que a gente tem que observar. Aí ele fala simplicidade, mais simples possível para que as pessoas compreendam. Não que ele não seja efetivo nem eficaz, ele tem que ser simples para que as pessoas consigam operar, tá bom? Aí nós temos que estimar o tempo, recursos necessários para a implantação desse novo sistema, né? E utilizações de técnicas, né?
dentro da organização. Essas técnicas podem ser uma técnica revolucionária, não, né? Não, não precisa, gente. Pode ser uma técnica já existente. Posso olhar o modelo do vizinho? Posso, não tem problema nenhum, tá bom? Esses são os objetivos finais dentro do sistema, tá bom? E aí ele fala, desenho preliminar dos funcionários, né? E relacionando as informações operacionais necessárias, tá? O que acontece nesse desenho preliminar dos formulários? A próxima aula, se eu não me acredito, a gente já vai começar a fazer esses formulários para identificar o que se coloca em cada cargo, tá bom? Não vou me alongar mais, né, que a nossa aula ficou extensa, essa não era, a nossa aula está extensa, não era a minha intuição, tá, meus queridos? E para finalizar, tá? Gente, ficou extensa a aula, vocês me perdoem, tá? Mas eu não tinha como fazer de uma outra forma, que se tivesse, com certeza eu teria feito, tá? E eu quero trazer essa mensagem aqui para vocês, né? O que acontece aqui? Pequenininho o nome do autor, ele fala assim, reclamar é pedir 2 vezes para que as coisas se repitam na sua vida, tá? Gente, poder estar vivo, aí o motivo de nada mudar, né? Pode estar aí, né? Li errado, desculpa. Pode estar aí o motivo de nada mudar, né? Às vezes você fica lá naquela rotina, nossa, nada acontece de bom, nossa, é tudo ruim minha vida, nossa, e só fica reclamando. Você está clamando novamente para a sua vida que aquelas coisas ruins continuem acontecendo. Professora, então, se eu parar de reclamar, vou viver igual a Alice no País das Maravilhas? Não, meu querido, tá? Só que as coisas ruins, né? Essas coisas que você está reclamando não vão continuar acontecendo. Você não vai continuar pedindo, né? Tá? Então, pense no que você fala, né? Pense bem com quais pessoas você confia para desabafar. Se você está desabafando ou dando informações para fofoqueiros, né? Para falar da sua vida. Quem é que você pode confiar e abrir seu coração realmente, tá? E que se tiver que chorar, é melhor você muitas vezes chorar pela dor do que reclamar pela dor, tá bom? Então, vamos seguir esse caminho de evolução, né? E para que só coisas boas a partir de hoje possam acontecer na nossa vida. E se acontecer alguma coisa ruim, né? Que a gente possa ter a sabedoria para compreender o que é que nós precisamos aprender, né? Por que está acontecendo isso? Né? Não para quê? Por quê, né? O que eu preciso aprender com toda essa situação que está acontecendo, tá? E não reclame mais. Tenha um coração agradecido que eu te garanto que muitas coisas boas, mais coisas boas ainda vai acontecer com vocês, tá bom? Desejo a vocês, uma ótima semana, um abraço, tá? Tô com saudade de vocês, tá bom? E que vocês tenham uma semana maravilhosa. Até a próxima aula.